Boa noite, pessoal. Noite. Só alegria, gente. Ai, que bom, né? Então, chega de férias, né? Olha o sorriso, né, na cara dos pais que já viram os filhos voltando para o colégio, né? Já se vê livre das crianças, né? Misericórdia, né? Mas as crianças estão meio tristes agora, né? Que voltaram às aulas, mas faz parte, faz parte. Gente, que bom estarmos retornando, né? 18º encontro já, hein? Eu até fiquei meio bobo já. Meu Deus, já faz tempo, hein? Faz tempo que estamos aí, já estamos no mês de agosto, né? Iniciamos em março, se eu não estou enganado. Agora estamos retornando, então, à nossa Escola da Fé. Sejam bem-vindos, né? Nós aqui presentes na igreja, você também virtualmente presente, assistindo este encontro da Escola da Fé. Bastante gente sumiu, mas que bom que você está aqui ainda com a gente, né? Vamos iniciar então o nosso 18º encontro, fazendo uma oração, pedindo as graças e bênçãos de Deus sobre este nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Muito bem, então recapitulando rapidinho, né? Tudo aquilo que a gente já viu no. Não, brincadeira, gente. Não vamos recapitular tanto, somente uma frase acho que basta, né? Então, nos últimos 17 encontros, nós vimos a primeira parte do catecismo, que lembrando é dividido em 4 partes. Então foram 17 encontros para falar de uma, né? Que é a mais importante, digamos assim, né? É difícil falar o que é mais importante, mas precisamos partir do início. O início é a revelação do amor de Deus, o envio de seu Filho Jesus, bem como depois o Espírito Santo e a resposta a essa revelação, a esse amor que Deus tem por cada um de nós, é a fé. Então nós tivemos aí 17 encontros falando sobre a profissão de fé, né, que é o creio, né? Todos os artigos, né, 12 artigos dessa profissão de fé, nós falamos sobre cada um nos últimos encontros. Então, um breve resumo é essa história de amor e salvação que nós temos diante do projeto de Deus, né? O Deus que cria, né, o mundo, cria o ser humano, nos dá a liberdade. Nós, infelizmente, optamos muitas vezes pelo mal, pelo pecado. Deus vem novamente ao nosso encontro para nos salvar, nos resgatar e nos dar vida nova. Até a consumação do tempo, né, em Jesus Cristo, e aí com ele, ele nos mostra o Pai, ele nos dá o Espírito Santo, para que assim, junto dos apóstolos, formando a igreja, nós caminhemos para a vida eterna, que já se faz no hoje da nossa vida, mas que só será completa, né, lá no céu, no dia do julgamento final. Então, aí nós vimos então um pouquinho tudo isso, né? E agora, né, vimos sobre a fé, né? Digamos assim, ainda vamos continuar com a fé, lógico. Mas a primeira parte, então, é a profissão de fé, o creio. E agora nós vamos partir para a segunda parte, que é a celebração do mistério cristão, né? Então foi nos apresentado este mistério, né, que é o creio ali, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. E agora como que a igreja, enquanto corpo de Cristo, celebra este mistério da fé, né? Como que ela celebra esse mistério da fé? Lógico que aqui
seguindo o catecismo, nós estamos seguindo uma didática, né? Dando passos, mas não é que uma coisa é a fé e outra coisa é a celebração do mistério. Não, está tudo interligado, né? Não temos como falar de um sem falar do outro, mas para a gente estudar e aprender um pouquinho mais, se faz necessário essa divisão, como o próprio catecismo apresenta. Então, essa segunda parte é a celebração do mistério cristão, que, em resumo, são os sacramentos, né? São os sacramentos. Então, vamos falar bastante ao longo de uns 3, 4 encontros aí para frente, né, sobre os sacramentos. Né? Os sacramentos de iniciação, o de serviço e os de cura, né? Mas aí a gente vai explicando certinho o que é cada um desses, onde que entra cada um e o que significa cada um, enfim. Hoje, primeiro, é uma introdução, né? Uma pequena introdução que o catecismo dedica, digamos assim, acho que uns 200 números só para introduzir a temática, né? Então, a gente vai tentar falar disso em 50 minutos. Então, vocês já sabem bem que não é tão simples assim. E vamos precisar fazer bastante tarefas de casa agora, né, gente? Dar uma lida ali no catecismo, né, nesses números, né, que o que a gente apresenta aqui é meio que um resumo. Né? Ah, mas eu não tenho catecismo, né? Tá vendendo ali na lojinha da secretaria. Ah, mas o catecismo é muito grande. Compra o compêndio, né, que é perguntas e respostas, já dá uma boa ajuda também. Então, para iniciarmos, né, o que o catecismo apresenta já no início dos primeiros números desta segunda parte? No símbolo da fé, o creio, a Igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu desígnio admirável sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério da sua vontade, dando o seu Filho muito amado, e o seu Espírito Santo para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Então, diante do símbolo da fé, nós vimos esta profissão de fé da igreja, né? No Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? De como ela manifesta todo esse mistério, né, de amor diante do projeto de Deus para o mundo, para a salvação do mundo e de todos nós e para a glória do seu nome. E agora, nesta segunda parte, é um pouquinho longo, mas vamos lendo com calma. Esta obra da redenção humana e da glorificação perfeita de Deus, cujo prelúdio foram as magníficas obras divinas operadas no povo do Antigo Testamento, realizou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão, em que, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Efetivamente, foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. É por isso que na liturgia a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Então, muito bem. Temos diante de nós esse mistério da fé que nós professamos. E agora nós temos o cumprimento na prática, digamos assim, em obras, em ações desta fé, né, que é a graça de Deus, que é dom de Deus, mas que também passa por cada um de nós. E esta obra já teve início desde o Antigo Testamento, mas atingiu seu cumprimento na pessoa de Jesus, né? E o que Jesus fez por cada um de nós? Né? Morreu e ressuscitou. E é isso que nós chamamos de mistério pascal. Então, pelo mistério pascal de Cristo, né, nós temos
esta obra salvífica de Deus, né? Realizada no próprio Filho de Deus. Então é o próprio Deus que realiza esta obra, né, de salvação de todo o mundo, mas que também nos coloca neste movimento para a nossa própria salvação e para a glória do seu nome. Então é o próprio Senhor Jesus que, pelo seu mistério pascal, nos coloca nesta vida divina, digamos assim, participantes da vida de Deus, que é a filiação divina, né? Então, em Jesus, nós somos filhos de Deus e nós participamos do seu mistério de amor. E a igreja, então, participa desse mistério através de uma coisa chamada liturgia, né? A liturgia. Talvez aqueles que já participaram, já assistiram à formação sobre os lecionários que nós estamos usando, né, os novos livretos, vão se recordar, né, de algumas coisas, né, de alguns elementos, porque realmente é sobre a liturgia um pouco hoje, né? Um pouco não, bastante o encontro hoje, pelo menos um terço, né? Bom, o que é a liturgia, então, afinal de contas, né? Liturgia é a ação do povo de Deus, reunido em Jesus Cristo na comunhão do Espírito Santo. É sempre uma celebração do mistério pascal, isto é, passagem da morte para a vida através de sinais, gestos e palavras. A liturgia é a ação de Cristo na igreja. Bom, estou só resumindo. Daqui a pouco a gente vai ver cada parte mais específica. Mas então, o que é liturgia, né? Liturgia é a ação do povo de Deus, reunida em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. O Padre Marco sempre fala bastante, né? A gente aqui na igreja, né, não está só se reunindo, né? Não é uma reunião, um bate-papo, né, uma roda de conversa sobre Jesus. Lógico que é muito bom e temos momentos para fazer isso, né? No grupo de jovens, às vezes no encontro da RCC também, né? Num terço, em algum momento, em reunião de família. Ótimo, isso é muito importante. Mas aqui, né, nós celebramos a liturgia, enquanto encontro, ação do povo de Deus na presença de Jesus, né, pela ação do Espírito Santo. Então, é uma coisa, digamos assim, mais atualizada, digamos assim. É a própria ação de Deus que se faz de maneira eficaz e presente no meio de nós, né? Mas não só essa liturgia enquanto missa, né? Mas na liturgia, como nós veremos, enquanto toda a ação do povo de Deus realizada nos 7 sacramentos. Então, todos os 7 sacramentos também são liturgia, né? Também fazem parte da liturgia. Não é só a missa, né? Por isso que a gente fala a liturgia da missa. Mas também tem a liturgia do batismo, a liturgia, né, dos outros sacramentos, enfim. Que a gente vai ver um pouco mais para frente nos próximos encontros. Mas é importante a gente ter este pano de fundo, né? Então, nos últimos encontros nós estávamos falando da fé, né, da igreja, né, a profissão de fé. Agora vamos ver a ação da igreja, né, que se realiza na presença, na pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo, né? Porque foi o próprio Cristo que desejou, né? Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Então, é uma iniciativa do próprio Deus. É uma iniciativa de Jesus realizar esta ação com todo o povo de Deus. Realizar este momento, né, com Deus. Não só o momento da missa, mas o momento enquanto sacramento, né, que a gente já vai ver o que significa tudo isso. Bom, retomando então um pouco daquilo que a gente já viu, Papa Francisco fala que a igreja
compreendeu, iluminada pelo Espírito Santo, que tudo o que era visível de Jesus, o que podia ser visto com os olhos e tocados com as mãos, suas palavras e gestos, a concretude da palavra encarnada, havia passado para a celebração dos sacramentos. Então a igreja compreendeu que aquilo que Jesus realizava, né, são sinais da graça autêntica de Deus. Depois a gente vai ver também. Mas, por exemplo, onde que está o batismo na Bíblia? Onde que está a Eucaristia na Bíblia? Esses até que são sacramentos fáceis de achar, mas aonde que está a unção dos enfermos na Bíblia? Tem também. Mas a igreja percebeu então como os sinais que Jesus operou visivelmente, né, na sua vida apontavam para uma realidade o quê? Divina. Né? E isso nós chamamos sacramentos, né? Que são sinais visíveis da graça de Deus invisível. Daqui a pouco a gente já vai falar mais dessa frase e fazer como tarefa de casa, né? Copiar essa frase numa folha sulfite ou numa folha de caderno, assim, né? Colar na geladeira, né? Durante uma semana, né? Ou na frente da TV, né? Onde a gente mais olha geralmente, assim, né? Para a gente lembrar bem dessa frase enquanto resumo, né? Em resumo também, liturgia é encontro. Então não se faz sozinho. Né? Não tem como eu sozinho no meu quarto né, fazer um batizado sozinho e até rezar missa sozinho, né? Que até o missal, quando pede para o padre rezar sozinho, coloca uma pessoa lá para responder junto. A gente sabe que por motivos pastorais, às vezes é difícil do padre estar sempre junto de alguém, né? Às vezes reza sozinho, às vezes numa segunda-feira. Mas não existe, digamos assim, algo sozinho. Os sacramentos se fazem juntos, né? É uma ação litúrgica. E liturgia é encontro, né? Liturgia é a ação do povo de Deus, né? Então, Deus mesmo, né? Jesus mesmo disse: onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. Então, liturgia é encontro. A liturgia também celebra sempre o mistério pascal de Cristo. Vamos sempre lembrar dessas duas palavrinhas, né? Ou três. Mistério pascal de Cristo. Mistério pascal de Cristo. O que é o mistério pascal de Cristo? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Né? É o centro, o ápice de toda a nossa vida. Né? Tanto a vida litúrgica quanto a nossa vida, né? Vida mesmo, né? De salvação. É o centro de toda a nossa história. Então, pelo mistério pascal de Cristo, nós fomos salvos, redimidos e agora participamos, né, enquanto batizados, deste mistério de salvação, enquanto filhos de Deus também. Tudo isso a gente já falou, né, em outros encontros, em outras oportunidades, mas o próprio catecismo apresenta, né, nesses momentos. Bom, né, aqui uma imagem do Cristo ressuscitado, que apontando o lado aberto, né, como nós sabemos, né? Do lado aberto de Jesus saiu sangue e água. O sangue significa o quê? A Eucaristia. E a água significa o quê? Batismo. Então, do lado aberto de Cristo saiu sangue e água. O sangue que simboliza, que significa a Eucaristia, e a água que é o batismo. Dois sacramentos, digamos assim, mais importantes e que norteiam todos os outros, né? Primeiro porque o batismo é a porta de entrada para todos os sacramentos e a Eucaristia que é a fonte e ápice, né, de toda esta vida litúrgica da Igreja. Né? Lembrando, quem nós somos? Nós somos corpo e alma, indivíduos e comunidade, terra e céu, liturgia e vida. Então, a nossa vida passa pela liturgia e a liturgia passa pela nossa vida.
né? Não tem como a gente, né, depois que a gente morrer, a gente não vai mais poder rezar a missa, né? Não vamos mais poder. Olha, você já pensou que depois que a gente morrer, a gente não vai poder nem receber mais a Eucaristia? Você viu? Tá, a gente vai estar no céu contemplando Deus face a face, mas a gente só comunga o corpo de Cristo enquanto estamos aqui. Não sei se no céu a gente, como é que vai ser isso, né? Mas a gente deixa isso para os teólogos discutirem. Me veio agora, tá? Mas fica aí, fica. Será tudo em todos, é verdade. Nós vamos ser a Eucaristia. Opa. Mas então, não vamos. Bom, não sei mais então. Nós vamos ser a Eucaristia. Mas, verdade, porque seremos Cristo, né? Junto dele. Mas realmente, agora essa oportunidade de comungarmos a Eucaristia, essa dinâmica, não sei se a gente vai ter no céu. Enfim, mas a liturgia se faz na vida e a vida se faz na liturgia também. Então, como é importante nós valorizarmos essas oportunidades que nós temos de estarmos diante da presença de Deus. Imagine se a gente passasse a nossa vida tendo essa oportunidade de já fazer da terra o céu, né, na Eucaristia, né, a gente passa sem perceber, sem dar atenção. Meio triste, né? Bem triste, na verdade. Às vezes acontece, né? Mas por isso que a gente também pode voltar e retomar, né, o caminho. Então, liturgia é o lugar do encontro com Cristo vivo. E é verdade, no céu nós vamos estar face a face, né, desse encontro com Cristo vivo o tempo todo, né? Então, vamos aproveitar bem este caminho na terra para chegarmos, né, no céu, na nossa salvação. Bom, essa é só uma pequena introdução da liturgia enquanto parte desta segunda parte, né, do catecismo. Muito bem, então, para a gente, né, saber onde que a gente está. Estamos na segunda parte do catecismo, onde ele vai falar da celebração desse mistério da fé, que são os sacramentos. Mas os sacramentos, então, enquanto batismo, Eucaristia, misericórdia, crisma, por aí vai, eles fazem parte desta vida litúrgica, né? Eles fazem parte desta liturgia, que é a ação do povo de Deus diante do mistério pascal de Cristo, né? Então, sempre que a gente falar nos próximos encontros de sacramento, por exemplo, vamos estar falando aqui do batismo, vamos estar falando aqui da comunhão, vamos estar falando aqui da crisma. A gente sempre tem que ter como pano de fundo isso, né? A liturgia, enquanto ação do povo de Deus, enquanto participantes, né, do mistério pascal de Cristo, né? Temos que ter sempre esta noção. E agora, partindo então para esta celebração do mistério cristão, que são os sacramentos, é dividido em 2 capítulos, né? Antes de chegarmos propriamente aos sacramentos, né? O primeiro deles, o mistério pascal no tempo da igreja. No tempo da igreja. Só essa frase aqui já resume bem, né? Então vamos pensar assim, o mistério pascal no tempo da igreja. O que é o mistério pascal? Né? É paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tá, mas isso já não foi? Já não aconteceu isso? Tá, aconteceu. Aconteceu. Mas daí por que a gente está falando mistério pascal no tempo da igreja? Porque ele é atualizado no hoje, né, da história da igreja. Não é que a igreja, a gente se lembra quando Jesus fez isso, fez aquilo, né? É no hoje da nossa história, da nossa vida, da igreja, que nós celebramos este mistério pascal. Que aconteceu sim, uma vez por todas, mas é atualizado em cada momento celebrativo da igreja. Então, quando nós estamos celebrando um batizado, estamos atualizando ali para aquela pessoa
o mistério pascal de Cristo. Quando estamos rezando a missa, estamos participando ali do mistério pascal de Cristo. Então é importante termos esta consciência, como o próprio catecismo apresenta, então, o mistério pascal no tempo da igreja. Esse mistério, ele é uma ação da Trindade, Então, o Pai participa da vida dos sacramentos, o Filho participa da vida dos sacramentos, o Espírito participa desta vida dos sacramentos, O Pai nos deu o Filho, diante do seu mistério pascal, nos dá também o Espírito Santo, e o Espírito Santo prepara a igreja para o encontro com o Senhor. Então, toda essa dinâmica da Santíssima Trindade, que nós já falamos, tivemos um encontro inteiro sobre a Santíssima Trindade, e a gente podia passar aqui o resto da nossa vida falando sobre, que ainda ia faltar tempo. Mas, em resumo, é só importante a gente lembrar, Quando a gente está também num batizado, nós estamos ali na presença da Santíssima Trindade. Quando nós estamos na missa, nós estamos na presença de Deus enquanto Santíssima Trindade. É por isso que sempre a gente começa invocando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sempre estamos na presença da Santíssima Trindade. É a ação de Deus todo presente ali nos sacramentos e nestes momentos de fé do povo de Deus. E também, principalmente nas orações, geralmente é da missa, que nós mais facilmente temos acesso, mas em outros sacramentos também, a maioria das orações que nós fazemos, ela é dirigida ao Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. É sempre bom perceber, é bom às vezes fazer um exercício, hoje na missa deixa eu ver como que é a oração do Oremos, Que geralmente essa hora do Oremos é aquela hora do estamos chegando ainda na missa, estamos chegando na celebração, deixa eu ver onde que eu vou sentar, o banco, aí deixa eu pegar uma água lá antes, Mas vamos fazer um esforço, não todos, lógico, não é assim. Mas às vezes a gente corre esse risco, Percebendo, oremos. O padre fala lá, oremos. Vamos apresentar as nossas intenções, para essa celebração. A gente apresenta. Daí o padre fala, ó Deus, vós que sois todo-poderoso e tal. Então começa, ó Deus, ó Pai, e termina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, todas essas orações são dirigidas ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. E assim, na missa e nos outros sacramentos também. No batismo, na penitência, na crisma, na unção dos enfermos, na ordem e no matrimônio. É isso aí. Muito bem. Afinal de contas, agora eu quero ver. O que são os sacramentos? Estamos falando aqui que essa segunda parte do catecismo é destinada ou dedicada a esta celebração dos mistérios de Deus, que são os sacramentos. Mas afinal de contas, o que são os sacramentos, O que é um sacramento? O que faz alguma coisa ser um sacramento, Vamos ver. Bom, o catecismo, então, de modo resumido no compêndio, resume, Diz: os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Tá bom para vocês? Tá bom? Então, os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça instituídos por Cristo e confiados à Igreja.
em resumo também. Né? Uma frase bem boa, que, como eu estou dizendo, é em resumo, não é, o sacramento não é só isso, mas ajuda a gente a ter essa orientação. Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus invisível. Né? Então, o sacramento torna visível a graça de Deus que é invisível. Você vê a graça de Deus por aí? Andando? Olha a graça de Deus andando. Não, propriamente dita não. Mas você vê uma pessoa ali recebendo o batismo, você vê uma missa, você recebe o perdão dos pecados na confissão, você recebe uma unção dos enfermos. Então são sinais visíveis, né? Tanto que a gente vai falar depois. Como é que a gente vê que está sendo um batizado? O que tem no batizado? Água. Não tem água no batizado? Tem. Então, uma coisa visível, dá para ver a água. Numa unção dos enfermos, o que se vê? O doente ali presente e também o óleo. Então você vê ali visivelmente alguma coisa que nos aponta para a graça de Deus, que é invisível. Então, olha como Deus também cuida, né, com carinho de nós. E Ele nos dá esse sinal e Ele nos dá essa porta, digamos assim, para termos acesso à sua graça. Né? Administrados por aqui, como a gente viu, pela igreja. Né? Igreja. Então a igreja que inventou os sacramentos. Calma, já vamos ver. Muito bem, olha só, já estou respondendo aqui. Então, os sacramentos são da igreja. Como assim? No duplo sentido de que são por ela e para ela. São pela igreja, porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. E são para a igreja, porque são esses sacramentos que fazem a igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus amor, um em três pessoas. Então, em que sentido os sacramentos são da igreja? É importante aqui a gente lembrar de quando a gente está falando igreja, né? Quando nós falamos igreja, nós não estamos falando aqui do prédio, né? Instituição. Não. No sentido igreja enquanto corpo de Cristo. Né? Corpo de Cristo. Aí a gente lembra a carta de São Paulo, né? Aos Coríntios. Né? Bom, acho que em várias vezes ele fala desta Efésios também. Então, a igreja enquanto corpo de Cristo, que tem na cabeça Cristo. E a igreja é o corpo. Então, a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela age, né, na vida administrando esses sacramentos. Por ela, né, enquanto Cristo, e para ela também, enquanto corpo de Cristo. Então, esse bonito sentido, né, dos sacramentos que são da igreja. Né? Então quer dizer que a igreja que inventou os sacramentos? Por que são só 7 sacramentos, não são, 8, ou 3, ou 1, ou nenhum? Né? Então, assim como a Bíblia, né, os cânons bíblicos, né, foram sendo estruturados por meio da tradição e foram definidos pela igreja, os sacramentos também foram definidos pela igreja. Mas não é que a igreja inventou, né? A igreja definiu, digamos assim, oficializou aquilo que já estava visível, né, na vida da igreja enquanto tradição, né, e enquanto revelado na Sagrada Escritura. Então não é que a igreja inventou o batismo, não. Mas a igreja viu, na Escritura está lá o batismo. Na vida da igreja se batizava as pessoas também.
inclusive as crianças, né? Os recém-nascidos. Então tá lá. Ah, ordenação. Aonde que está escrito que é para ordenar padre na Bíblia? Tá lá o mandato apostólico. Tá lá depois nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, né, que está lá que eles escolhiam outros para continuar a missão. E a gente viu que na vida da igreja, depois ali de uns 200, 300, 500, 1000, 2000 anos, a igreja continuou fazendo a mesma coisa. Né? Então, a igreja oficializou os 7 sacramentos. E a gente sabe que 7 é um número simbólico. Né? O 7 significa o quê? A plenitude, né? A plenitude da graça de Deus. Então, os 7 sacramentos enquanto plenitude desta graça de Deus. Que não é que, não, Deus só vai operar a sua graça ali. Não, ele opera a sua graça de outras formas também, mas de maneira mais intensa e plena, opera através dos sacramentos. Com certeza da eficácia. É que os sacramentos a gente ainda vai ver, mas tem essa palavrinha, né? A eficácia. Eficácia. Mas muito bem. Então, os 3 sacramentos do batismo, confirmação e ordem conferem, além da graça, né, um caráter sacramental. Né? Depois, quando a gente entrar nesses sacramentos em específico, a gente vai falar dessa palavrinha, caráter. Né? Por exemplo, dá para ser batizado 2 vezes? Não. Dá para você ser ordenado 2 vezes? Não. Dá para você... Não. Dá para você receber a crisma 2 vezes? Não. Então, esses sacramentos recebem caráter, um selo. Ou seja, somente uma vez podem ser recebidos. Ah, mas casar só pode casar uma vez também. Tá, mas se o seu companheiro ou companheira falece, o que a gente promete, né? Até que a morte os separe. Depois que a morte, né, os separou, aí a pessoa pode casar novamente. A Eucaristia você também pode receber várias vezes, né? A unção dos enfermos, o perdão dos pecados, né? Na confissão. Então, os outros sacramentos a gente pode receber várias vezes na vida. Agora, o batismo, a confirmação, que é a crisma, né? E a ordem, somente uma vez. Por isso, são sacramentos que imprimem caráter, como se fosse um selo. Né? O padre Marcos é padre até o céu. Até no céu vai ser padre. Né? Então, eternamente. Né? Então, desse jeito. Ah, eu não quero mais ser padre. Pois é. Depois a gente pode falar disso em outro momento. Tem todo um processo. Né? Mas nunca vai deixar de ser padre. Tá? Mesmo que consiga a dispensa de bispo e tal, não. Sempre vai ser padre. Sempre vai ser padre. Tá? Bom, e você também. Ah, eu fui batizado na igreja católica, mas agora eu quero ser crente. Eu vou me batizar na igreja crente. Não, você já foi batizado uma vez só. Por isso que também nós, quando chega alguém e fala, padre, eu quero ser batizado agora católico, por causa que eu fui batizado na igreja crente e agora eu quero ser batizado católico. Não. Vamos ver. Esse batismo, será que valeu? Você foi batizado, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a correta intenção? É uma igreja, digamos assim, né, séria, né, séria? Sim, foi tudo certo, padre. É isso? Não, então, você já foi batizado uma vez. Não precisa rebatizar. Né? Depois a gente vai falar sobre o batismo de maneira específica, né? Que só para a gente entender essa questão do caráter. Eita, mas estou voltando tudo aqui. Nunca pode ser repetido. Muito bem. Então, tá aí. Então, todos os sacramentos estão intimamente ligados a Cristo. Né? A igreja como corpo de Cristo. Né? Aí está a videira verdadeira, né? Que é Jesus com os seus ramos, que são os apóstolos, e toda a igreja. Então, como a gente participa do único tronco, né? Que é Cristo. Então, pelos sacramentos, nós participamos também desta vida de Cristo.
Por isso que os sacramentos não podem ser de qualquer jeito. Olha só, aqui que eu ia falar disso também, né? Até coloquei uma frasezinha aqui. Ah, padre, faz isso para nós, né? Abre essa brecha para nós aqui, para o meu padrinho do batizado ser de um jeito tal. Ah, para eu poder casar em tal lugar. Ah, para não sei o quê. Não. Não é que o padre é chato ou que o seminarista está inventando coisa aqui. Não. É Cristo. É a igreja, enquanto corpo de Cristo. Não é que a gente está sendo chato. Aqui, são normas da igreja também. Não é nem questão de ser norma, é questão de ser fiel àquilo que Cristo nos deixou. Né? E que a igreja foi amadurecendo e discernindo e entendendo como correto para a salvação de todo o mundo. Né? Mas se você quer achar o teu sacramento diferente também, né? Aí não sei, né? A igreja não é um buffet livre, né? Cada um vai pegando o que quer, não, essa parte aqui eu não quero, né? Então não tem como, né? Ou é tudo ou é nada, né? Enfim, então, aí ó, os sacramentos são eficazes, né? Essa palavra que o Padre Marcos utilizou. Por quê? O que quer dizer isso eficaz? Quer dizer que a graça de Deus realmente está ali acontecendo, eficazmente, né? Sem muitas vezes, misericórdia, os cachorros, sem depender, né, propriamente da ação da pessoa. Como assim? Misericórdia, o cachorro quer participar aqui da. Os sacramentos atuam, então, ex opere operato. Desculpa a pronúncia do latim, tá? Mas então, pelo próprio fato da ação ser executada. Vamos dizer assim. Num batizado, a criança ali está sendo batizada, certo? Às vezes, a maioria das vezes é um recém-nascido. Será que ele está consciente daquilo que está acontecendo? Acho que não. Será que os padrinhos estão ali tão conscientes assim da responsabilidade que estão assumindo? Às vezes nem sempre. A gente espera que sim, mas às vezes nem sempre. Mas será que o batismo daquela criança valeu ou não? Valeu, lógico. Por causa que o sacramento, então, ele age de maneira eficaz, né? Por causa do próprio Cristo, enquanto celebrante, né? E quem celebra todos os sacramentos é Cristo, né? Ah, mas é Cristo que está rezando a missa? Sim, na pessoa do padre. É Cristo que está batizando? Sim, na pessoa do ministro, na pessoa da comunidade ali presente. É sempre pela ação de Cristo que nós temos essa garantia da eficácia, né, dos sacramentos. Agora, os frutos dos sacramentos dependem, né, da disposição de quem está o recebendo. Né? Ah, aquela criança foi batizada? Foi. Mas será que ela vai caminhar na vida da igreja? Aí vai depender, né, da boa vontade dos pais e dos padrinhos a ajudarem aquela criança a seguirem o caminho de Cristo. Né? A graça de Deus aconteceu, operou, mas também para que produza os frutos abundantes, né, é necessário que tenha esse movimento também de cada um de nós. Os sacramentos são necessários para a salvação. Olha, isso é importante. Né? Os sacramentos, para nós que cremos, são necessários para a nossa salvação. Como é que eu posso ter professado aquela fé, né? Como nós vimos na primeira parte do catecismo, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, mas não quero participar da vida dos sacramentos. É difícil, né? Eu falo que creio em Deus Pai, que criou o céu e a terra. Eu falo que creio no Filho, né, que morreu e ressuscitou por nós. Eu falo que creio no Espírito Santo, né, que nos anima, nos faz ser igreja, né? Mas daí eu não quero celebrar isso, eu não quero participar dessa fé. Aí fica difícil, né? Lógico, para aqueles que não creem, né, enquanto fé católica, aí os sacramentos talvez é um pouquinho mais complicado de ver na vida deles. Né? Mas enquanto nós que cremos, né, que temos essa nossa fé,
afinal de contas, estamos na nossa escola da fé, né? Então, nós que cremos, esses sacramentos são necessários para a nossa salvação. Muito bem. Necessários para a salvação. O Espírito Santo cura e transforma aqueles que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. Então é o Espírito, por meio desses sacramentos, que nos anima, né, na pessoa de Cristo. Muito bem. Aqui tem até uma fotinha bonita, né, de uma ordenação ali. Olha só que legal. Eu acho que essa parte eu vou deixar para o próximo encontro, tá bom? Que aqui a gente vai falar de quem celebra, como celebra, quando celebra e onde celebra, né? Então, resumindo este nosso encontro de hoje, né, da Escola da Fé. Nós vimos na primeira parte do catecismo a profissão de fé, o creio. Agora iniciamos a segunda parte do catecismo, que é a celebração desses mistérios de Deus, que, de maneira eficaz, são os sacramentos. Esses sacramentos são sinais da graça de Deus, que é invisível. Então, o que são os sacramentos? Sinal visível da graça de Deus invisível, certo? Então, tarefa de casa é pegar o catecismo, dar uma lida nesses primeiros números, gente. Pelo amor de Deus, né? Segunda parte do catecismo, é quase na metade já do catecismo, tá? Os sacramentos, sinais da graça de Deus, sinais visíveis da graça de Deus invisível, certo? Que participamos deste corpo de Cristo, que participamos deste mistério pascal de Cristo. A gente vai repetir bastante vezes todas essas ideias, mas porque não são só ideias, né? É uma pessoa, né? Jesus, né? Então, é um pouco isso o encontro de hoje, certo? Obrigado a você que nos acompanhou também pelo canal do YouTube, vocês que se fizeram presente. Brigadão, gente, estamos retomando. Semana que vem, esperamos que tenha, né? Aparece dia 15 de agosto, né? 15 de agosto é feriado do Pará? Estadual? Fazemos. Acho que dá para vir, né? Ou, não sei se é tudo emendado aqui, como é que é, mas vamos discernindo. Vamos ter aqui, então, semana que vem, o nosso encontro da Escola da Fé. Você também, que nos acompanhou, deixe seu like, inscreva-se no canal da paróquia e assista até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí catecismo. Eu quero ver quem que vai assistir até o final e comentar catecismo aí no vídeo, tá bom? Gente, vamos ficar em pé, concluir então este nosso encontro, 18º encontro. Estamos até acompanhando o tempo comum aí, né? 18º, desse jeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós os agradecemos por este encontro, onde estivemos reunidos, falando um pouco mais de Ti, né? Do seu mistério de amor que tem por cada um de nós. Dai-nos a graça de participarmos sempre mais ativamente do seu mistério de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal.